Olá, boa noite, seja bem-vindo ao ND, que hoje vai falar sobre a importância de se ter um bom network. Sobre isso eu converso com Alexandre Mantovani, diretor do BNI. Boa noite, Alexandre, tudo bem? Boa noite, Roberta, boa noite a todos, tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus. Vamos falar então um pouquinho sobre esse network, a importância disso nas relações comerciais hoje. Para começar, Alexandre, eu queria que você explicasse um pouquinho o que é o BNI, como é que ele surgiu. Ótimo. Bem, Roberta, o BNI ele é a maior organização atualmente de networking do mundo, né? Ele foi fundado em 1985 na Califórnia, né, pelo Ivan Misner, que é o seu fundador. Ele é um PhD em networking reconhecido mundialmente, né, pelos seus trabalhos, seus mais de 20 livros já publicados, né, sobre o tema. E foi muito interessante que, né, ele surgiu de forma realmente, o Ivan, ele é de formação, ele é um consultor empresarial, né, ele trabalhava auxiliando empresas a ganhar mais dinheiro, a faturar mais, a fazer de melhor forma as suas publicações, marketing, enfim. E ele na Califórnia, num certo momento, né, aos seus 28 anos de idade, ele perdeu o seu principal cliente, um cliente que representava ali 60% de faturamento da empresa dele. E ele falou, poxa, e agora? O que eu faço? Né? Com hipoteca, os Estados Unidos tem essas coisas todas, né? Hipoteca, contas e tudo, e ele precisa de uma solução, preciso achar uma forma de repor esse faturamento. E ele se recorreu a alguns amigos, né? E propôs ali para aqueles amigos que a criação de uma rede de networking, onde eles pudessem se comprometer uns com os outros na geração de negócios uns para os outros. Então eu te ajudo, você me ajuda, a gente ajuda ele ajuda, e a gente criasse ali um círculo ali virtuoso de oportunidades para todos, onde todos ganhariam. E aí o BNI surgiu em 1985, através desse conceito, onde a gente tem o ganhar contribuindo, onde nós ganhamos através das nossas contribuições. Quer dizer, você ajuda o outro e esse bem retorna. E esse bem retorna. E por isso, desde 1985, o BNI já está hoje em 78 países, são 260 mil empresários, né, que compõem essa rede, e que nos últimos 12 meses, ao redor do mundo, esses empresários trocaram mais de 60 bilhões de reais em negócios em 12 meses, nesses últimos 12 meses. Então, é uma rede realmente que além dessa questão econômica, né, de micro regiões, né, que nós atuamos, né, cada unidade do BNI, né, hoje atua, são mais de 9 mil grupos, né, do BNI espalhados pelo mundo. Aqui na região a gente tem também. Na região temos. Na região, por exemplo, somos 7 células, né, 7 equipes, 7 unidades do BNI, e compomos aqui uma rede de 260 empresários hoje, e são que grupos já está crescendo. fechados, Alexandre. Se eu participo de um BNI, eu não posso participar de outro. São grupos fechados. Na verdade, a rede ela é global. Você pode visitar outros grupos, você vai ser muito bem recebido em qualquer BNI, de qualquer país que você for, ou mesmo do Brasil, mas o seu trabalho é junto dessa equipe que você vai se afiliar, que você vai passar por um processo de entrevista, um processo qualitativo ali para saber se você realmente tem as qualidades que a equipe procura como empresário para contribuir. Tem que ser aceito pelo grupo, então, né? Tem que ser aceito pelo grupo. Para a gente entender, então, já que a base desse trabalho toda é o network, como é que você vê hoje, nessas relações trabalhistas, nessa forma de comércio que tem mudado nos últimos anos, qual que é a importância de se ter um bom network, um network forte? Eu vejo que ela é fundamental, porque hoje a gente tem, por exemplo, a gente tem hoje aqui o nosso aparelho amiguinho aqui para todas as horas, né? Isso a gente vem notando que é muito comum a gente perceber vamos dizer assim, um esfriamento nos relacionamentos, nas relações. E quando a gente vê isso acontecer no mundo corporativo, isso não é bom. Isso é muito ruim, porque as pessoas elas fazem negócio com quem elas gostam, com quem elas confiam, né? E dificilmente um empresário, uma pessoa de negócio vai ter ou vai conquistar um grande cliente sem dar um aperto de mão ou sem olhar no olho desse cliente. Dificilmente. Pode ser que ocorra, mas dificilmente alguém vai bater na porta dele, um grande cliente, uma grande pessoa, vai fechar um grande contrato com ele, ou o melhor contrato da vida dele, e virar
às vezes, de um mecanismo de forma né, digital, de forma né? digital. Então, hoje, as relações realmente pessoais, elas são muito importantes, porque é ali que as pessoas criam relações de reciprocidade, né, relações de confiança, né, e elas encontram pontos comuns, né, e isso, hoje, quando a gente encontra um ponto comum, né, com outra pessoa, a gente cria essa identidade, cria esse rapport, né? Fazemos esse rapport e as pessoas passam a não falar só de negócios, mas começam a criar ali uma relação que vai se transformando numa amizade, uma relação de ganha-ganha, de reciprocidade. Quer dizer, na verdade, então, apesar da gente não poder sair desse mundo digital, desse mundo da tecnologia, não dá mais para retroceder, a gente tem que viver com ela. Sim. O que a gente precisa, então, é ter junto com a tecnologia, junto com todo esse aparato digital, ter esse relacionamento interpessoal. Você acha que quando tiver esse relacionamento interpessoal forte, a gente consegue bons negócios? Sem dúvida, sim, sem dúvida. Até eu costumo, nas equipes, quando eu faço algumas visitas, né, oriento alguns dos empresários, né, a gente tem uma técnica interessante para a gente até utilizar isso, né, a gente pôr isso em prática, que a gente chama 24-7-30. Então, como que é? Por exemplo, numa relação, conheci uma pessoa num evento, ou até mesmo, pode ser até via canal digital, né, um internauta que fez um contato pela internet, ou um prospect, vamos dizer assim, né, um potencial. Então, nas primeiras 24 horas, o que nós fazemos? Encaminhamos, né, a partir daquele contato, você encaminha um e-mail. Encaminha um e-mail para você, vamos dizer, plantar essa sementinha, porque vamos entender que, assim, networking, estamos falando de networking. Networking é relacionamento, é construção de relacionamento. Não existe networking sem construção de relacionamento. Até aí só existe uma rede de contatos, que ela não está sendo bem utilizada. Para ser bem utilizada, a gente tem que fazer esse relacionamento, né, ele florescer, né? Então, nas primeiras 24 horas a gente vai pegar esse contato e mandar um e-mail dizendo que foi muito bom te conhecer, olha, foi muito bacana estar com você naquele dia, sobre aqueles assuntos que conversamos, foi muito interessante, etc. Um breve e-mail, né? Então, nas primeiras 24 horas. 7 dias após, você pode adicionar essa pessoa numa mídia social sua, né? Então, você tentar encontrar essa pessoa num LinkedIn, no Facebook, no Instagram e tentar aproximação. É uma aproximação, né? Entender um pouco digital. mais os hábitos, exatamente, os hábitos dela. Ali você vai ter muita informação interessante, até para criar esses pontos comuns, né? Então você vai ter, a pessoa foi num boliche, eu gosto de boliche. Ela foi para o Campos de Jordão, nossa, eu fui também, adoro lá. Então você começa a identificar pontos que vão conectar vocês. Então 24/7/30 você marca um café, ou marca um almoço, ou marca algum evento, às vezes algum evento que interessa a outra pessoa que você foi convidado, de repente nada impede você fazer um convite para que vocês possam pessoalmente aí se reencontrar, e isso vai fortalecendo cada vez mais. Agora, essa Alexandre, relação. por que esses números? Porque foram escolhidos aleatoriamente? Não é, na verdade, porque assim, minhas experiências com eventos de networking, né, na verdade eu sou empresário também há mais de 20 anos, eu sempre participei de eventos de networking, né? Meu pai sempre falava que o dinheiro estava na rua, né? E eu tenho uma corretora de seguros muito tradicional, né? Tenho filiais aqui, a filial aqui em Santos, na matriz de São Paulo, e eu sempre quis vender mais, né? E eu sempre fui da área comercial. E meu pai falava, vai para a rua. Então, eu participei de muitos eventos. E o que acontece nesses eventos, que a gente, quando vai no evento de networking, as pessoas, se você vai no evento de networking e fala assim, ou numa palestra que lá com o propósito de networking, enfim, na maioria deles, quando alguém faz uma pergunta, quem aqui veio aqui hoje comprar algo? Levanta a mão. Você vai ver, isso a gente chama de desconexão de networking, né? Ou networking desconexo. Ninguém levanta a mão. Aí você fala, quem veio aqui para vender alguma coisa? Todo mundo levanta. Então, como você vai estar num ambiente que pode gerar oportunidades se ninguém quer comprar nada, mas todos querem te vender? Então, esses números talvez dê um relaxamento, porque nesses eventos sempre fui, né, e acho que até hoje sou bombardeado por cartões, por informações, por pessoas que horas após o evento ou dias depois ficam te ligando, te mandando spam, etc. Então, isso não causa uma boa imagem para quem quer realmente praticar um networking de qualidade. Não é a melhor forma de você conseguir um contato ou de você estreitar um relacionamento. Então, 24 horas, você agradece, você está mandando e-mail para agradecer só o contato e dizer que foi um prazer conhecer. É só um agradecimento, sem mandar
informação comercial, apresentação de trabalho, primeiro absolutamente contato. nada. É só para agradecer que foi um prazer estar com você. Acho que a pessoa se sente um pouco prestigiada, se sente importante, né, por saber que você gostou da presença dela. Né? 7 dias 7 rede dias social, é um bom espaço, 30 rede dias social, contato 30 físico. dias um café. Então dá bastante tempo para separar ali aqueles mais apressados daqueles que querem construir um relacionamento realmente duradouro, né? Tá ok, a gente vai para um rápido intervalo e na sequência a gente fala um pouquinho mais sobre a importância de um bom network. Nós voltamos já já. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é a importância de um bom network. Sobre isso eu converso com Alexandre Montupani, diretor do BNI. Alexandre, a gente está falando de como isso é importante, né, e o quanto isso gera negócios. E esses grupos do BNI que já estão na Baixada Santista, como é que eles são formados? Olha, são formados através, né, na verdade, temos, os empresários dos próprios grupos convidam os seus fornecedores ou pessoas que eles conhecem que também são empresários e que têm interesse em desenvolver seus negócios. Então você precisa ser convidado por alguém. Precisa. Normalmente nós recebemos só pessoas que são recomendadas. E o próprio grupo, os grupos do BNI são treinados, os próprios membros, para fazerem as validações, né, fazer as entrevistas e fazer a qualificação de quem se candidata a participar. Então o grupo, próprios membros, integrantes do grupo vão fazer a seleção dos participantes e, uma vez aprovados, eles são encaminhados para o processo de candidatura final, onde eles vão ingressar. E quais são né? os quesitos necessários, então, que vão ser avaliados por esse grupo? Em grosso modo, é capacidade de atender mais clientes, porque a gente precisa de empresários que não estejam totalmente com a sua capacidade tomada ou já muito ocupados para fazer network e mais negócio. Então, a pessoa tem que ter uma capacidade estrutural de poder atender mais clientes, né? Ser uma pessoa idônea, né? Então, isso vai ser feito uma checagem, uma avaliação para saber sobre a reputação daquela pessoa. Então, vai ser visto mídias sociais, vai ser visto equipes que consultam né, na internet se há algum problema, consultamos referências comerciais, sempre pedimos. Então, a gente vai checar também a idoneidade dessa empresa e ela também não concorrer àquele ramo de atividade com ninguém que já esteja dentro do grupo. Ah, quer dizer então que no grupo vai existir só um representante de cada segmento? Só um representante por especialidade. Então, uma vez que a gente tem lá um exemplo, um corretor de seguros de automóvel, não entra outro corretor de automóvel, mas de seguros, mas vai entrar um corretor de vida, vai entrar um corretor de saúde, né, outras áreas sim, mas não para aquela carteira específica não mais. Né, mas outras subsegmentações, vamos dizer assim, é permitido, nós vamos receber. Né, outras subcategorias, vamos dizer assim, nós irão aderir ao grupo. Né? Depois que se passa por toda essa entrevista, o grupo aceita o integrante. Existe o risco do integrante ser posto para fora? Sem dúvida, total. O BNI, ele é muito interessante que a história do BNI, ela começou com uma folha de papel sulfite, né? Então, lendo o livro do Ivan, ela começou com uma folha de papel sulfite. Hoje, para você ter ideia, temos manuais que são mais de 600 páginas, né? Não para o membro, mas, por exemplo, para mim, eu como diretor, a gente tem treinamentos frequentes, então realmente evoluiu. O BNI, então, ele tem as suas regras. Assim como um jogo de vôlei, né, tem as suas regras, o BNI também tem a dele. Então, é muito importante o empresário, ao entrar, posto para ele, principalmente o nosso código de ética, que ele tem que ler, concordar, inicialmente ali com aqueles itens, e posteriormente ele é treinado, é feito um treinamento onde ele tem que participar, onde ele vai entender tudo o que ele tem que fazer, tudo que ele pode fazer, o que não pode fazer dentro de uma equipe, dentro da organização, no todo, a organização global. E se ele descumprir as regras ou algo acontecer, ele perde o direito de participação. Agora, pelo que você falou, esse sistema de network é eu proporcionar oportunidades para o meu colega. E o outro proporciona para o outro até que alguém proporcione para mim. Sim, é isso, né? Sim. Agora, existe algum mecanismo ou algum sistema que, por exemplo, se naquele mês ninguém fez nada por mim, acontece alguma coisa? Não acontece. Não acontece, porque o grupo, ele é assim,
temos que buscar, né, todo membro, esse treinamento ajuda muito a abrir essa visão de que os negócios virão por merecimento, né? Então, a gente vai ver no BNI pessoas, às vezes, de uma área de atuação em um grupo, numa cidade, uma pessoa se dando muito bem, fazendo muitos negócios, e a mesma área de atuação numa cidade vizinha, Fraca. a pessoa não desenvolvendo. Aí você vai falar, poxa, é o mesmo método, porque o BNI é uma metodologia de geração de oportunidades. Então você vai falar, poxa, é o mesmo método, só que são pessoas diferentes, então são atitudes diferentes, ações diferentes. Então está muito mais relacionado com a pessoa do que com o próprio método. O método, porque ele é igual no mundo todo. Então, no networking, a gente tem essas peculiaridades de cada um. Então, as suas atitudes, as suas ações, realmente é o que vão determinar o quanto que você vai receber desses negócios. Aliás, como dizem, a gente, antes de comprar o seu negócio, nós compramos você. Então, antes de eu comprar a sua empresa, o seu produto, eu vou comprar você primeiro. E se eu não comprar você, o seu produto pode ser lindo, maravilhoso. Mas pode ser que eu prefira fazer negócio com outra pessoa. Ok, né? a gente vai para um rápido intervalo e na sequência a gente fala um pouquinho mais sobre a importância de um bom network. A gente volta já já. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é a importância de um bom network. Sobre isso eu converso com Alexandre Mantovani, diretor do BNI. Alexandre, a gente está falando sobre esse grupo, então, que é formado, cada um de um segmento. As pessoas necessariamente têm que fazer negócio dentro daquele grupo? Não necessariamente. Há uma questão que é a reciprocidade. Então, se eu te trazer negócios, você vai querer trazer os negócios para mim. Porém, o BNI é uma rede global. Se você, naquele momento, aquele profissional do seu grupo não atende ou não tem, às vezes, a qualificação para atender o tamanho do negócio que você quer demandar para ele, você pode procurar um profissional, talvez com uma estrutura maior, em outra equipe BNI, e esse negócio fica dentro da organização BNI. Então, é muito comum as trocas de negócios entre grupos, até mundialmente falando. Pessoas do Brasil fazendo negócio na Itália, no Japão. Tem acesso com outros integrantes de outros grupos. Mundialmente falando. Então, não é obrigado a comprar do membro da sua equipe, mas você pode comprar de outros membros que estejam mais aptos a atender você naquele momento da própria organização. Você tem algum case de sucesso? Tenho diversos, né? São 10 anos de BNI, mas eu tive um muito interessante no meu início de BNI, que foi quando eu estava num grupo, bem no comecinho, né? Há 9 anos, aí, eu estava no comecinho dessa equipe e entrou uma empresa no grupo de locação de empilhadeiras. Esse exemplo eu gosto muito porque, né, como que você vai referenciar uma empresa que faz locação de empilhadeiras, né, e manutenção? E eu fiquei perplexo, eu falava, como que aprovaram uma empresa dessa para entrar no grupo, né? Somos aqui, né, tantas áreas, né, mais fáceis, né, de se referenciar. Eu falei, mas como vocês aprovaram uma empresa dessa? Quem vai indicar uma empresa dessa para fazer negócios, né, uma locação de empilhadeiras? E naquele momento, eu tive um grande aprendizado, porque poucos meses depois, essa empresa fechou um contrato de mais de R$600 mil. Poucos meses depois, ela fechou, por uma indicação de um membro, um contrato com um varejista de mais de R$600 mil, uma rede varejista. E ela teve até que sair do grupo para reestruturar a sua empresa para poder atender aquela indicação. E eu tive um grande aprendizado, porque eu olhei para aquela pessoa com um olho na base do meu networking, dos meus clientes, meus amigos, da minha rede de contatos. E realmente, naquele momento, não tinha ninguém que pudesse referenciar para aquela pessoa, mas outros membros do grupo tinham. Então, aí que a gente entende a força do BNI, né, que às vezes eu não consigo te ajudar diretamente, mas outros membros têm mais facilidade em te ajudar e você tem a mim, mas todos ganham o tempo todo. A gente está no finalzinho do nosso programa, eu gostaria de te dar a oportunidade de fazer um convite para os nossos telespectadores, quem quiser conhecer um pouco mais desse sistema de network, como é que pode fazer? Perfeito, Roberta. Obrigado primeiramente pela oportunidade de estar aqui. Bom, o BNI é uma organização fantástica, já há 35 anos estamos pelo mundo, na Baixada Santista há 8 anos, né? Então convido vocês a conhecerem através do nosso site as equipes que aqui estão, né? Então nas cidades de Santos, Praia Grande, Guarujá, estamos iniciando Bertioga, Cubatão e vamos começar também Itanhaém
ainda esse ano, se tudo der certo. Então, sejam muito bem-vindos, obrigado pela oportunidade mais uma vez, Roberto. Você vem muito negócio aí para a Baixada Santista, né? Sem dúvida. Como a gente se preparar. Virão. Obrigado. Alexandre, muito obrigada pelas suas informações. Sucesso aí em todos os seus grupos de network. Muito obrigado para todos nós. O ND fica por aqui. Uma ótima noite para você. Fique agora com o Jornal da Band. A gente se vê. Até mais.